Como ser organizada ou como começar a me organizar. Bom, meu nome é Eiji Oliveira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu sou Personal Organizer, especialista em rotina produtiva. Se você é novo aqui no canal, já aproveita, se inscreva, deixa o seu gostei e acione o sininho aqui embaixo para você receber as notificações. Se você quer começar a ser mais organizada, se você quer se organizar, comece organizando a sua rotina. Bom, eu tenho 6 passos, 6 critérios para falar para vocês aqui sobre esse tema. Mas assim, a gente vai conversando e eu vou destacando para vocês cada um desses passos. E quando a gente fala sobre ser organizada, a gente sempre pensa no espaço físico, né? A gente começa pelo espaço físico e tudo bem. Mas se a gente começar primeiro organizando as nossas ideias, organizando as nossas atividades, nossas tarefas, nossos compromissos e aquilo que eu gostaria de fazer, muitas vezes por falta de uma organização aí na minha rotina, eu não consigo ter tempo para fazer outras coisas. Às vezes até fazer uma limpeza mais detalhada na minha casa, eu não consigo ter esse tempo. As atividades do dia, os compromissos, vão engolindo todo o meu tempo e de repente eu falo, puxa, de novo eu não consegui fazer uma limpeza mais detalhada na minha casa, não consegui fazer uma faxina, e aí a gente vai empurrando com a barriga, né? Então assim, a primeira coisa é a gente compreender que ser produtiva não é fazeção de coisas. Você faz muita coisa, mas está cansada, sobrecarregada, se sentindo explorada, a escrava da casa, não tem tempo para mais nada. Muitas mulheres falam para mim, eu não tô tendo tempo de retocar minha raiz, eu não tô tendo tempo de fazer as minhas unhas. Por quê? Porque ela entrou num ciclo de fazer coisa. E isso não é bom pra gente. Ser produtiva não é fazer muito, é saber fazer o que mais importa e ter tempo livre para fazer aquilo que você gosta. Isso é ser uma dona de casa produtiva, tá? Então a primeira coisa é a gente ter ciência disso, de que fazeção de coisa não é o mesmo que produtividade. A segunda coisa é eu fazer o planejamento. Quando você organiza a sua rotina, você já está colocando tudo nessa organização, porque a gente organiza através de um planejamento, né? Eu começo a fazer o meu planejamento, né? Então eu preciso compreender como que eu vou estruturar a minha rotina, já vou ali pensando nas prioridades de cada dia da semana, prioridades semanais, prioridades mensais. Eu sempre gosto de falar e repetir, porque sempre tem gente nova aqui. Planejamento não é sinônimo de cronograma. Eu faço o planejamento e depois eu registro, eu monto o meu cronograma. E muitas vezes eu não consigo usar o meu cronograma porque eu não fiz um planejamento mais produtivo, mais inteligente. Então assim, eu tenho que fazer um planejamento. Por quê? Porque esse cronograma não é simplesmente lista de tarefas que eu vou distribuindo na semana. Eu preciso fazer isso, por exemplo, focado no meu tempo. Eu tenho que pensar nisso, eu tenho que pensar no conjunto de atividades que eu tenho, né? Aqui a gente tá focando mais nas atividades domésticas, mas é importante, quando eu vou fazer o meu planejamento, eu pensar nas outras atividades também. Tudo aquilo que consome o meu tempo. Eu levo o filho na escola, é importante, isso está dentro do meu planejamento. Eu faço algum trabalho voluntário, precisa estar dentro do meu planejamento, para que eu consiga conciliar as tarefas. Porque o que acontece com muitos de nós que conseguimos manter a nossa casa até organizada? A gente, às vezes, não tem tempo para mais nada, porque eu era assim. A minha casa, ela era muito mais limpa do que ela é hoje, mas eu não tinha tempo para mais nada. Então eu precisei saber equilibrar as tarefas e os compromissos. Entender que eu não vou dar conta de tudo. Se eu quero fazer tudo que eu estou fazendo, se eu estou aqui gravando os meus vídeos que eu amo, se eu faço os meus cursos, se eu dou as minhas aulas, se eu dou atendimento, consultoria, estou estudando ainda, não dá para querer ter a casa igual eu tinha há 4, 5 anos atrás. Eu precisei fazer um desapego. Eu não vou deixar minha casa chegar num nível absurdo de sujeira e de bagunça. Mas eu precisei ser menos exigente comigo em relação à casa. Ou eu ia passar a minha vida inteira gastando praticamente todo o meu tempo limpando casa. Então assim, depois de estruturar essa rotina através do planejamento, aí eu vou registrar no meu cronograma. E aí a terceira coisa é isso, né, que a gente acabou de falar. Ter essas estratégias para conseguir conciliar as tarefas.
as tarefas diárias, aquilo que eu faço todo dia, as tarefas semanais, aquilo que eu preciso fazer toda semana, de 1 a 3 vezes por semana, e as tarefas mensais, que são aquelas tarefas que eu vou colocar no meu dia a dia, como se fosse hábito, mas elas vão substituir os faxinões. Então eu vou tirar um tempinho do meu dia para fazer essas tarefas. Fazer de forma aleatória, eu já fiz. Hoje eu vou limpar toda a geladeira. Hoje eu vou fazer tal coisa. Gente, a gente acaba se perdendo. A gente precisa ter uma organização. E na hora de fazer o meu cronograma, mesmo com todo esse planejamento, eu vou fazer ele de forma produtiva. Eu vou precisar colocar todas essas atividades dentro de sequência e frequência. Nessa hora também, eu preciso compreender que algumas tarefas elas precisam ter um ciclo e eu que vou definir qual vai ser esse ciclo para elas serem feitas, determinando frequência e sequência. Quando eu coloco no cronograma, eu já tenho que ter ciência de que cada dia da semana eu vou olhar para aquele cronograma e já saber o que é prioridade ali. O que é prioridade, né? Porque às vezes eu até vou listar por ordem de prioridade, mas tem um dia ou outro que às vezes eu vou ter que inverter as coisas. Então eu preciso fazer o cronograma de forma que eu consiga flexibilidade. E que se um dia uma das tarefas não forem cumpridas, eu tenho tempo de folga para fazer essa tarefa no dia seguinte. Ou usar de outras estratégias também que a gente aprende, né? Para poder dentro da semana eu conseguir concluir essa atividade. Por exemplo, atividade semanal, que precisa ser feita ali toda terça-feira. Aí terça-feira eu não consegui fazer. Aí na quarta-feira eu também não consegui, porque eu já tinha outra atividade que me consumia tempo. Então o que fazer com essa atividade? Eu preciso saber o que fazer com ela para que eu não leve isso para outra semana, né? Que senão vai acumular, tá? Porque se eu determinei que a frequência é de uma semana, né, e deve ser feito toda terça-feira, se eu conseguir fazer ela até sexta, beleza, eu estou dentro da semana, mas eu preciso ter estratégias que isso não seja levado para outra semana num nível crítico. Nossa vida é assim, ela é cheia de imprevistos, gente, não é só na sua casa, na minha também. Nem sempre dá pra gente cumprir ali o cronograma a risco. Aliás, a maioria dos dias a gente não consegue cumprir à risca, mas um cronograma produtivo, ele te mostra caminhos para que você saiba conciliar as tarefas e, acudir aquela tarefa que você não conseguiu fazer no dia ou na hora que você determinou. Assim, o cronograma produtivo, além dele ser flexível, ele te ajuda a saber lidar com os imprevistos. A gente precisa ter um cronograma que todos os dias quando eu acordo, eu sei o que eu vou fazer. E eu não preciso ficar pensando o que eu vou fazer, aonde eu parei, o que eu fiz ontem. Não, quando você tem um cronograma de limpeza detalhada, tá tudo detalhado ali no cronograma, o que você precisa fazer. E o dia que não deu para fazer também alguma tarefa, fica mais fácil de você encaixar essa tarefa no dia seguinte, de forma que quando você olha a sua semana, você cumpriu a limpeza detalhada da semana. E o quarto é isso que eu acabei de falar para vocês. Usando o cronograma de limpeza detalhada, a gente elimina a faxina da nossa casa. Então não vou precisar mais ficar 1, 2 dias faxinando a casa de cima e embaixo. O nosso cronograma de limpeza detalhada, ele é um ciclo de limpeza. E através dele a gente faz a organização técnica definitiva da casa, o destralhe e essa limpeza mais detalhada. Então, quando eu fecho esse ciclo de organização, passando por toda a minha casa, depois eu uso esse ciclo só para manter. Então, eu vou mantendo a minha casa mais limpinha, gastando menos tempo. O quinto é eu ter esse cronograma produtivo que eu falei antes para vocês. Ele vai me ajudar, igual já falei antes, conciliar as tarefas, priorizar, fazer a limpeza detalhada dentro de um ciclo de organização, administrar melhor o tempo, adquirir os hábitos de manutenção e lidar com os imprevistos. Esse é o cronograma produtivo. É quando ele me proporciona tudo isso. Então, assim, eu vou compreender que fazeção de coisas e ser produtiva são coisas diferentes. Eu vou planejar a minha rotina para que eu estruture ela. Eu preciso saber conciliar as tarefas diárias, as tarefas semanais e as tarefas mensais. Vou eliminar as faxinas fazendo um pouco por dia. E a outra forma é ter o cronograma produtivo, que vai me ajudar
a resolver todas as questões que eu falei antes. Se o cronograma for produtivo, ele vai me guiar por esse caminho, para que eu cumpra os passos que eu falei antes. Agora, se ele não for produtivo, você vai precisar de outra estratégia para poder cumprir os passos anteriores. E a sexta coisa é algo muito importante, que o cronograma produtivo também vai te ajudar se você usar ele a seu favor. Delegar. Coloca uma coisa na sua cabeça, você não vai conseguir fazer tudo, não vai. Você vai precisar terceirizar parte das suas tarefas. E aí, existem várias estratégias para a gente fazer isso. Essa questão de delegar, ela é muito séria e a gente não pode desistir disso. Muitas vezes, eu preciso conscientizar as pessoas que moram comigo. Porque o que acontece? As pessoas não foram criadas, habituadas a colaborar. Então, elas esquecem. Elas não conseguem dar esse grau de importância que a gente dá, até porque a gente faz. Então, às vezes a pessoa não sabe o que é ter uma casa toda bagunçada, toda desestruturada. A pessoa não sabe o que é chegar na cozinha e vai fazer um ovo e tá tudo sujo, tudo bagunçado. Ela nunca viveu isso. Ou se viveu, viveu por pouco tempo, porque logo você chegou e fez. Então, é natural que essa pessoa não consiga dar esse valor. Não é que ela não tá dando valor no que você faz. Ela não consegue perceber o quanto isso é importante. E aí ela esquece. Às vezes a gente faz até alguns combinados, aí eles fazem na primeira semana, depois não faz mais. Aí a gente pede, depois eu faço. Aí esquece. Aí a gente fica chateada. Então a gente precisa mostrar para eles o quanto qualquer colaboração que eles fizerem, aquilo que você estipular, vai fazer diferença na sua vida. Bom, mas aí sobre essa questão de delegar, a gente vai falar em outro vídeo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de compartilhar. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.